Olá, querido, querida, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, que bênção, que bom estarmos juntos com mais uma aula sobre a doutrina do pecado, né? E querendo Deus, nessa aula de hoje, a gente consegue fechar essa apostila, né? Assim, espero eu, e que de fato nós estejamos nos tornando operoso praticante da palavra de Deus, tá bom? Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua vida e muito obrigado pelo privilégio de estarmos juntos nessa jornada, juntos nesta caminhada, avançando cada dia mais para você que deseja aprender mais da palavra, que deseja conhecer mais a Bíblia. Olha, que bênção! É isso que nós precisamos fazer diariamente, estudar a palavra de Deus. Todas as vezes que nós estudamos, nós somos renovados, impactados e avivados pela palavra, não é? A palavra de Deus diz que ela é eficaz e é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então nós sabemos que nós estamos trabalhando, manuseando uma ferramenta viva, uma ferramenta que pode curar você, uma ferramenta que pode curar e mudar a sua história, que pode transformar o seu coração. Você é convidado a fazer parte deste mover, desse mover onde o conhecimento está sendo expandido na sua mente. Jesus disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. Então, a partir do momento que você conhece, você já se torna liberto de muitas coisas, das crendices, sabe? Da ignorância espiritual, da ignorância emocional. Você se torna livre porque você está com a palavra de Deus. E a palavra é que transforma, é que cura, é que liberta e é que restaura. Tá bom, querido? Já vou estar aqui compartilhando com você a nossa apostila. Hoje nós vamos começar aqui, na página 14, sobre a força e a extensão do pecado. Querido, olha só, o pecado não consiste apenas de ações isoladas, mas também é uma realidade ou uma natureza dentro do homem. Olha o que diz o apóstolo Paulo em Efésios. Efésios capítulo 2 é um texto bastante conhecido, mas eu quero ler para você aqui no versículo 3, Efésios 2, 3, e diz assim, olha, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O pecado como natureza indica a sede, ou seja, a sua localização, onde ele está alojado, que é no interior da pessoa. Pecado não é algo externo, mas é algo interno, embora muitas vezes ele se manifeste de forma externa. Mas o que nós precisamos ter em mente é isso, que o pecado é algo interno que faz parte da velha natureza, tem uma origem imediata. Amém, querido? Olha só, ela é inversamente visto na necessidade do novo nascimento, de uma nova natureza que virá para substituir a natureza velha, que virá para substituir a natureza pecaminosa. Olha o que diz João 3. Vamos lá. João 3, versículos de 3 ao 7. É aquele encontro de Jesus com Nicodemos. Eu não vou ler, já lembrei aqui. E Jesus fala assim, olha, é-vos necessário nascer de novo. Então, a partir deste novo nascimento, dá origem a uma nova natureza. Só que não é o nascimento carnal, mas sim o nascimento espiritual. Porque não é possível o homem voltar ao seio da sua mãe, né, o ventre, aliás, da sua mãe, para que nascesse de novo. Era isso que Nicodemos não entendia. Agora, Atos capítulo 3, versículo 19, diz assim. Olha só. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Embora o ser humano não seja capaz de entender as ações, porque parece muito simples. A pessoa ela leva uma vida, né, sem fazer a vontade de Deus, e um dia ela vai na igreja ou ela tem um encontro com a palavra do evangelho e ela fala assim, não, então eu me arrependo e a partir de hoje eu não vou mais fazer o que eu estava fazendo.
A Bíblia diz que a partir de então foram cancelados. Olha como é simples. É isso que muitas vezes o ser humano não tem a capacidade de entender, porque parece muito simples. Como assim? A pessoa veio vivendo a vida inteiramente errada. Aí um dia, da hora para outra, ela decide, não, a partir de hoje eu estou me renovando em Deus. Pastor G, é fácil assim? É, querido, foi Deus que quis assim, é Ele que pagou, então Ele que decidiu a facilidade que ia ser. E é isso que nós temos e que nós precisamos aceitar. É fácil para o ser humano, mas foi difícil para ele porque ele teve que morrer. Foi ele que pagou o preço. Então nós só precisamos o quê? Aceitar. O que acontece é que muitas vezes nós temos a dificuldade para entender. Nós não compreendemos de fato as ações de Deus. Para a gente é apenas um ato, uma palavra, mas para Deus moveu muita coisa. É por isso que o arrependimento é simples desse jeito. É quando você fala com todo o coração, Senhor, eu pequei, me perdoa. Pronto, acabou, não precisa você ir daqui para o Juazeiro a pé, carregar a cruz, subir no monte, se machucar. Não precisa disso. Deus determinou que seria desta forma e pronto. Só que os homens, por não compreenderem, é por isso que nós chamamos, irmãos, de graça de Deus. Só que muitas vezes nós não compreendemos a natureza da graça de Deus, e então nós queremos o quê? Nós queremos que tudo seja dificílimo, nós queremos dificultar a vida das pessoas. Eu percebo que tem igreja evangélica que trabalha para dificultar a vida dos outros, trabalha para dificultar a vida das ovelhas e colocando um monte de regras, tantas regras que a Bíblia mesmo não tem. O erro está aqui, o pecado está aqui. Amém, querido? Então, a partir do momento que você nasceu de novo, a Bíblia diz que foi cancelada a sua natureza pecaminosa e você recebe uma nova natureza. E agora você precisa desenvolver essa nova natureza, porque no novo nascimento tudo foi trocado. Amém? Olha só, querido. Eu quero ler um texto aqui, olha. Esse fato... eu ia pular aqui, mas eu vou ler. Esse fato ele é revelado na ideia de que a regeneração só pode acontecer de fora para dentro da pessoa. Olha o que diz Jeremias capítulo 24. Vamos lá. Jeremias, cadê? Aqui, ó. Jeremias 24, versículo 7. Jeremias 24, 7, diz assim a palavra de Deus: dá-lhes-ei coração para que me conheçam, para que conheçam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o coração. Está aqui, olha. Agora aqui no livro de Ezequiel, deixa eu marcar aqui. Aí nós temos Ezequiel 11, 19. Ezequiel 11, 19. 11, 19 diz assim: dá-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhe darei coração de carne. Deus está falando de uma mudança interna. Olha o que diz lá o apóstolo Pedro. Vamos lá para o Novo Testamento agora. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Essa regeneração aconteceu, aliás, do momento em diante da ressurreição de Cristo. Se Cristo não houvesse ressuscitado, nós não teríamos passado por essa regeneração. Amém? Então fica muito fácil e muito simples nós aceitarmos essa nova natureza, de modo que nós não somos mais sujeitos aos rudimentos do mundo, aos rudimentos do pecado. Amém? Olha, querido, se você estiver ouvindo um barulhinho embaixo, porque está caindo uma chuva boa aqui, viu? Nós estamos na aula aqui, pelo menos aqui no momento onde eu estou, está chovendo. Então, o que nós precisamos entender? Que o Novo Testamento, ele relaciona a natureza pecaminosa com sax, ou seja, a carne. Embora a palavra originalmente se referisse ao corpo material, Paulo, inovando
equiparou a natureza pecaminosa. Olha, nesses seguintes textos, depois você pode ler aí, por gentileza, tá? Romanos 7, eu vou ler isso aqui que é interessante, essa passagem, irmãos, mas você leia Gálatas 5, 13 e 19. Se der tempo aqui eu leio, vamos lá, Romanos 7, do 5 ao 8. Olha o que diz a palavra, Romanos 7, de 5 a 8. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertos da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que sirvamos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Vamos lá para Gálatas, capítulo 5, cadê? Aqui, ó. Eu li esse aqui, viu, irmãos? Agora eu vou ler Gálatas 5,17. Gálatas 5,17 diz assim a palavra de Deus: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, todas as vezes que nós cedemos à tentação da carne, a Bíblia diz que nós estamos cedendo ao nosso querer. E andar com Deus é negar a si mesmo, é negar as suas vontades, é negar o seu querer. Quando você não nega as suas vontades, você corre o risco de estar pecando. Nem sempre as nossas vontades, né, vão ser pecado, mas 99% delas serão pecado contra a obra de Deus. Olha só, onde não habita nenhuma coisa boa, onde? Na nossa carne, é o que Paulo diz em Romanos. E os pecadores e os pecadores mais sórdidos dentro da igreja são entregues a Satanás para a destruição da carne. Possivelmente uma enfermidade que os levasse ao arrependimento. É que Paulo diz lá em Coríntios e também em Timóteos, tá bom? Paulo usa uma outra palavra grega, no Novo Testamento, uma outra palavra grega para corpo que é soma. É usado de modo semelhante apenas em algumas ocasiões, tá bom? O corpo físico não é considerado mal em si mesmo. O hebraico lev ou levav, que significa coração, também significa mente ou entendimento. Indica a essência da pessoa. Então, todas as vezes que a Bíblia fala de coração, ela não está falando do órgão, mas da sede do entendimento da pessoa, da mente. Amém, querido? Olha só, o coração do homem pode ser pecaminoso, segundo Gênesis 6:5, Deuteronômio 15:9, Isaías 29:13. Acima de todas as coisas, Jeremias diz que ele é muito corrupto, que o coração do homem é enganoso. Por isso, nós precisamos de quê? Da renovação. Salmo 51 é o salmo de arrependimento. Cadê? Salmo 51, salmo de Davi. Vamos ler aqui o versículo de número 10, Salmo 51, 10. Diz assim o Davi: cria-me, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Aí vamos ver lá o que diz Jeremias 31, versículo 33, Jeremias 31, 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhe imprimirei as minhas leis, também no coração lhas inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, tudo acontece no coração, tanto bem quanto mal, porque Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Jesus disse que do coração procedem os maus desígnios do homem, que o homem bom tira do seu bom coração, do seu bom tesouro, que é o seu coração, coisas boas. Então, meu amado, nós precisamos vigiar o quê? O nosso em coração, de tudo que se deve guardar. Guarde a sua mente, a mesma coisa, é o coração. Tá? Porque dele flui o quê? As más intenções, e todas as suas inclinações são más. Isso é um coração ruim. No grego significa a palavra cardia, coração. Também indica a vida interior e o próprio eu. É lá que está o seu eu.
Tanto o mal quanto o bem são dele provenientes, segundo Jesus lá em Mateus. Está aqui, olha, Mateus e Lucas. Você pode ler aí. Pode significar a pessoa em essência, o seu eu verdadeiro, o Genones verdadeiro é o meu, eu sou o meu coração. É por isso que quando eu manifesto algo, quando eu falo algo, eu começo a manifestar de fato o que tem dentro de mim e daquilo que eu sou cheio é de fato quem realmente eu sou. Então é muito fácil você conhecer alguém, comece a conversar com essas pessoas. Quando alguém começa a conversar com você e ela começa a falar mal de outras pessoas, você já isso ela está revelando quem de fato ela é. Então eu falo assim, olha, com meia hora de conversa eu já sei quem é você. Pelo que você diz, quando você conversa, você revela a sua construção. Quando você conversa, você revela do que você está cheio. É impossível alguém estar cheio de Deus e não falar de Deus. É impossível alguém estar cheio de Deus e falar coisas ruins. É impossível você estar cheio de santidade e só falar bobeira, tolices, chocarrices. A Bíblia chama de palavra torpes. E essa palavra torpe significa como se fosse um peixe podre. Irmão, eu já acho peixe cru, fedido, imagina podre. Então, querido, presta atenção, olha só. A sua cardia, ou seja, o coração pode ser duro. Assim, o sax, que é corpo, e cardia, coração, pode ser a origem de desejos errados. Ok? Da mesma forma, a mente, a palavra usada é nous. Pode ser má, suas operações. E necessitar de quê? De renovação. Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, tudo que você crê, que você acredita, que você tem vivido, está na sua mente, querido. Olha, então se você deseja ir para um nível extraordinário, um nível acima da média, você precisa ter a capacidade de controlar a sua mente, de direcionar a sua mente para coisas excelentes, para coisas boas, que a Bíblia diz, como pensa em sua mente, assim você é. Como diz em seu coração, assim você é. Amém, querido? Então nós precisamos entender que é uma luta travada dentro do ser humano. O pecado luta contra o espírito. A natureza pecaminosa, ela está o quê? Totalmente contrária ao escrito e além do controle da pessoa. E é morte para o ser humano. Dela provém essa palavra grega aqui, ó, epitomia. E a inteira gama de desejos malignos. A malignidade vem da nossa carnalidade. O pecado até mesmo habita dentro da pessoa. Como princípio ou como lei. Tem gente que é regido pelo pecado. Por exemplo, a pessoa que gosta de mentir. O pecado, esse pecado de mentir e se tornar filho do diabo, vive dominando, governando a vida de tal pessoa. E é por isso, amados, que nós precisamos muito termos cuidado com isso. Amém? Precisamos, de fato, ter cuidado com o pecado que nós estamos cultivando. Tem muita gente que tem o seu pecadinho de estimação. Nós precisamos nos livrar. Nós precisamos nos libertar dos pecados de estimação, aqueles que você sempre faz. Você abandona todos os demais, mas aquele pecadinho ali está guardado, você não larga ele por nada. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. O homem de Deus, a mulher de Deus, não pode ser cativo de nenhum tipo de desejo maligno, de nenhum tipo de pecado. Ao identificar um pecado na sua vida, a primeira coisa que você precisa fazer é eliminá-lo. Os pecados propriamente ditos começam na natureza pecaminosa, frequentemente como resultado de tentações mundanas e sobrenaturais. Olha o que diz o Tiago. Tiago, capítulo 1, versos 14, 15 e 15. Tá bom? Tiago 1, 14 e 15. Diz assim, olha. Então a cobiça, 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concedido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então tudo começa na cobiça. Por isso que a Bíblia diz, não cobicei as coisas vãs, para de cobiçar aquilo que não te pertence.
A pessoa começa cobiçando aquilo que é do outro, aí do pecado vai partindo por desejo, aí consuma o pecado, depois do pecado você morre. Uma das características, querido, mais indiciosas do pecado é de dar ainda vazão a mais pecado, porque um abismo chama outro abismo, como eu falei já em aulas anteriores. Quando você comete pecado, às vezes você tem que cometer outros para sustentar o primeiro. Você mente uma vez e para que não seja descoberto, continua mentindo para as pessoas que você ama, enganando as pessoas, não a Deus. O pecado pode ser um crescimento maligno, avoluma-se por conta própria e proporções fatais, tanto na intensidade, a não ser quando freado pela purificação no sangue de Cristo. A maneira como o pecado reproduz a si mesmo pode ser vista em Gênesis, lá na queda. Gênesis capítulo 1, depois você dá capítulo 3, versículos de 1 ao 13, depois você dá uma olhada lá na história da queda, tá bom? Na maneira, por exemplo, de Caim ceder inveja ao homicídio. Lembra de Caim que Deus falou para ele, olha, o teu desejo será contra ti, cumpre a ti dominá-la. E se você proceder bem, eu também irei aceitar a sua oferta. Só que Caim ele não quis, ele permitiu que o desejo fosse crescendo, o desejo maligno, a inveja, a cobiça e o ciúme de seu irmão. E na concupiscência de Davi, que deu luz ao adultério. Davi ele estava no palácio, mas ele viu uma linda mulher tomando banho. Ele olhou, ele cobiçou, ele desejou e gerou morte. 2 mortes decorreu daquele pecado. A morte de Urias, o esposo da mulher, e a morte do filho de Davi, um inocente que não tinha nada a ver com aquilo. E detalhe, querido, além dos dois, olha só, olha o que a cobiça fez na vida de Davi, que irmãos, maculou a vida de um homem segundo o coração de Deus. Ele continuou sendo, pastor G. O homem segundo o coração de Deus continuou, mas com essa marca de adúltero, porque isso aí não sai mais da vida das nossas vidas. E aquele pecado de Davi causou de imediato a morte de Urias, a morte do filho de Davi com Betseba, causou lá na frente a morte de outro filho de Davi, de Aminon, que foi morto por Absalão, culminou no incesto, que Aminon abusou de uma filha, era filho de Davi, abusou da própria irmã. Culminou, querido, olha o tanto que é sério, culminou em uma briga e morte de outro filho de Davi, de Absalão. Então, o pecado de Davi, olha só, o pecado de cobiça de Davi. Davi perdeu 3 filhos, teve uma filha abusada. Ele perdeu o filho ainda no ventre, a criança nasceu, mas morreu. Perdeu Aminon, perdeu Absalão, e a filha dele foi estuprada pelo próprio irmão. Houve um racha na família de Davi. Ela nunca mais foi a mesma, é por isso que nós precisamos, foi por isso que Jesus diz, vigiai e orai. Nós precisamos vigiar enquanto é tempo. Paulo disse, olha, você que está de pé, cuidado para que você não caia. Vigia enquanto você está de pé, porque o pecado de Davi causou o quê? Assassínio e gerações de sofrimento, querido. Depois você dá uma lida em 2 Samuel, que você vai ver isso que eu estou falando, capítulos 11 e 12. Olha, Romanos 1, 18 a 32, relata a caminhada descendente da humanidade, desde a rejeição à revelação até a sua reprovação por Deus e a consequente perversidade total. Eu quero ler para você, queridos, Romanos, esse texto ele é muito forte, Romanos do 18 ao 32, Romanos 1, diz assim, olha só, a ira de Deus se revela no céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criados,
Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se liso em entendimento o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração para desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém? Pois eles mudaram. Começaram aqui, quando nós mudamos. Tem muita gente mudando a verdade, mudando. Irmão, tem tantos pregadores emocionais que eles mudam a palavra. Cuidado com esses pregadores do YouTube. Sabe, sempre com aquela coisinha emocional, passando a mão no seu ego. São palavras boas aos ouvidos, mas que não transformam a nossa mente, mas que não curam as feridas da nossa alma. Você pode até sair daí alegre, sabe, dessas reuniões, desses cultos, mas continua do mesmo jeito, não há mudança, não há transformação. Talvez o que você recebe aqui nessa aula pode até ser duro de ouvir, mas eu tenho certeza, irmão, convicção plena, que isso aqui transforma a sua vida, que isso aqui cura você, que isso aqui cura o seu coração, porque a nossa intenção não é apenas te informar, mas te falar a verdade. Irmãos, olha, pode ter certeza que aqui você está sendo instruído na verdade. É por isso que eu te falo, sem medo de errar, que você pode verificar todos os nossos ensinamentos, se eles estão ou não de acordo com a Bíblia. Verifique. Se você achar um ensinamento que não está de acordo com a Bíblia, me chame e fala: pastor, encontrei isso aqui, não está de acordo com a Bíblia. Que nós iremos corrigir, mas é na hora. Porque se tiver, é porque passou batido. Porque o nosso compromisso aqui é com a verdadeira palavra, é a palavra pura, irmãos. Sem denominação, sem religiosidade, sem o pensamento do pastor G. Sempre que eu vou dar o meu pensamento, eu sempre digo e deixo claro: olha, eu acho desta forma. Mas nós estamos indo na palavra pura. Esse é o melhor curso de teologia, porque é puro, querido. Tem muitos cursos de teologia por aí, muitos até gratuitos, outros mais baratos, outros bem mais caros, mas que não são puros em sua essência. Então, se você quer uma teologia bíblica, fica aqui. Aqui é o seu lugar. Agora, se você quer uma coisa mais doce e fácil de engolir, não é aqui, viu? Aqui, cada dia mais, nós vamos estar sempre nos aprofundando nas verdades da palavra. Vai ser assim enquanto nós existirmos. Enquanto existir o Instituto Bíblico Teológico, o nosso compromisso é inteiramente e unicamente com a palavra de Deus. O que nós ministramos aqui é a teologia bíblica, são cursos bíblicos de acordo com a palavra. O nosso compromisso é com isso aqui, olha. Por isso que nós somos uma instituição interdenominacional. Significa o que é isso? Que nós não estamos presos debaixo de doutrina de nenhuma denominação. Nós não puxamos o saco, para falar sendo claro, nós não puxamos o saco de nenhuma igreja, de nenhuma denominação. Nós falamos a verdade pura e bíblica. Então, se você quer ser instruído na Bíblia, se você quer ser instruído de forma bíblica, você precisa continuar a cada dia estudando com a gente, aprofundando os seus conhecimentos, tá bom? E é dessa forma que você vai crescer na graça e no conhecimento de Deus. Amém, querido? Então, querido, eu espero sinceramente que você esteja sendo bem instruído aqui na palavra de Deus. E porque o que muda de fato, irmãos, a nossa vida é a palavra de Deus, que nós temos que ter consciência disso. O compromisso de Deus, irmão, até Deus, sabe? O compromisso do Senhor é com a palavra dele. Ele diz que vela pela palavra dele para cumprir. Deus não tem compromisso com a palavra de homens. O compromisso dele é com a palavra dele. Agora, a partir do momento que a nossa palavra está de acordo com a Bíblia, que nós estamos alinhados debaixo da autoridade bíblica, aí se prepare que aquilo que a gente fala acontece. Olha só, o processo de pecado, se alimentando de pecado, é levado a efeito através de muitos mecanismos. Por exemplo, o ambicioso autor da iniquidade, Satanás, é o antagonista principal
desse drama maligno. Como governante do presente século, como assim, pastor? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, então ele governa. Por isso que o mundo está do jeito que está, irmão. É por isso, só abrindo um parênteses aqui, é por isso que as leis estão cada dia mais favorecendo o pecado. Então não se assuste disso. Não se assuste, não fique, meu Deus, não. O mundo ele é regido por um sistema maligno e Satanás rege o mundo de acordo com o caráter dele. Então, lógico que ele vai fazer coisa para beneficiá-lo. Não espere que a Globo vá falar bem do evangelho, irmãos. Deixe de ser inocente. Satanás, ele tem o quê? Procurado constantemente enganar, tentar, peneirar e devorar. Até mesmo por incitamento direto ao coração, a inclinação natural da carne, querido, que ainda aguarda a redenção plena, também desempenha o seu papel. As tentações do mundo apelam o quê? Ao coração, cobiça. Amém? O pecado, querido, muitas vezes requer mais pecados para alcançar o seu alvo elusivo. Assim como aconteceu a Caim, que tentou esconder de Deus o seu crime. Gênesis 4, ele falou, quando Caim se apresenta diante de Deus, Deus fala assim, Caim, cadê seu irmão? Ele dá uma resposta grosseira em Deus. Ele fala assim, por acaso, eu sou tutor do meu irmão? Ou seja, ele já tinha matado e queria negar o seu crime, sabe? Então nós precisamos ter cuidado, porque com o prazer do pecado. A Bíblia diz que Moisés, aqui em Hebreus vai dizer que ele preferiu ser ultrajado com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Então, o pecado ele gera prazer momentâneo e para quem conhece a palavra, ele gera dor depois, porque depois você se sente culpado. Então nós precisamos encontrar o prazer não no pecado, nós precisamos encontrar o prazer em Deus, precisamos encontrar o prazer nas coisas sagradas, nas coisas de Deus. Amém, querido? O pecado, ele reforça o quê? O próprio pecado. Um abismo chama o outro abismo. Quanto mais pecado, mais pecado, mais pecado, mais pecado. E assim vai virando uma bola de neve e tem pessoas que não conseguem mais sair. Mas a Bíblia diz o quê? Que os pecadores provocam as suas vítimas a reagir de modo pecaminoso. Observa as exortações contrárias aqui. Olha, vamos ler. Então, Provérbios, como nós já falamos lá no curso de teologia, que Provérbios é o livro prático do Novo Testamento. Irmão, olha, se eu fosse você, eu ia para o curso de teologia, viu? Lá a gente aprofunda ainda mais. Provérbios, capítulo 20, versículo 22. Provérbios 20, 22, diz assim a palavra de Deus. Não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e Ele te livrará. Quando alguém fizer algo contra você, não vá na deles, porque os pecadores fazem isso. Lá em Mateus, Jesus vai dizer que a Deus pertence o quê? A vingança. Os pecadores seduzem outras pessoas ao pecado. Elas caçoam de você, elas zoam de você, para que você vá na delas, para que você peque também. Mas eu quero dizer algo a você, querido, olha, não vá na delas. Não entre com essas pessoas no caminho do mal. Não entre com essas pessoas no caminho do pecado, amém? Os pecadores encorajam outros pecadores ao pecado. Os indivíduos endurecem seus corações contra Deus, procurando evitar a aflição mental do pecado. Finalmente, o endurecimento do coração por Deus pode facilitar o processo do pecado. Então eles tiram Deus totalmente de suas vidas para continuarem no erro, para continuarem pecando, para continuarem nessa vida pecaminosa. Olha só, nunca se deve confundir tentação com pecado. Tentação é uma coisa, pecado é outra. Você pode ser tentado e não cometer o pecado, bem como você pode ser tentado e cometer o pecado. Jesus, ele foi tentado, mas não pecou. Olha só, Jesus sofreu maiores provações lá em Mateus 4 e permaneceu sem pecar. Isso que eu acabei de dizer. Sabe, aí nós temos o quê? As provas da divindade. Além disso, querido, se a tentação fosse pecado, Deus não providenciaria socorro para ajudar a suportar. Paulo diz aqui em Coríntios que não vem tentação
além das nossas forças. Ou seja, quando você fala assim, ah não, pastor, foi mais forte do que eu. Foi não. Você se entregou. Porque a Bíblia, entre o que você diz e o que a Bíblia diz, eu fico com a Bíblia diz que não vem pecado que não seja do tamanho que a gente possa suportar. Ou seja, todo pecado, ou seja, toda tentação, aliás, nós temos a capacidade de vencer. A partir do momento que nós cedemos à tentação, fizemos uma escolha de ceder. Porque nós estávamos mais na carne. Quando você cede uma tentação, quando eu cedo a uma tentação, a pessoa que cede, ela está olhando a tentação e dizendo, é melhor ir na tentação do que permanecer fiel em Deus. Então é isso o que acontece, amém? Então preste atenção. Embora Deus realmente submete a prova os que são seus, e obviamente permite a tentação, ele mesmo não tenta. Deus não tenta, ele apenas permite. Tiago diz que Deus não tenta ninguém, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Na prática, a Bíblia admoesta a respeito do perigo da tentação e da necessidade de evitá-la e livrar-se dela. Você está andando com pessoas que essa amizade vai te pôr para ser tentada, sai fora. Você está frequentando ambientes que esse ambiente pode te tentar, sai fora, porque se for mais forte do que você vai cair. Então não tem esse negócio, não, pastor, eu já sou super crente, já sou santo, então eu vou resistir à tentação. Não faça isso. Faça igual José lá no Egito, ele correu da tentação. Mesmo assim ainda foi culpado, imagine se você não correr. Então, a Bíblia contém o quê? Abundantes descrições de atos pecaminosos e advertências contra eles. Inclusive catálogos de vícios, tipicamente. Olha Romanos, que nós já lemos de 1 ao 20, Romanos capítulo 1, do 29 ao 31, do 13, 1 Coríntios 5, 10 e 11, 6, 9 e 10. Nós temos essas outras referências aqui para você ler em casa, viu? Olha só. Então nessas referências tem o que, pastor Zé? Uma lista de pecados. Então fique esperto, leia depois. Essas listas, queridos, elas indicam a gravidade do pecado e demonstram sua incrível variedade. No entanto, por si só, podem incitar o desespero mórbido em razão de pecados passados ou futuros. Mais grave ainda, podem ser entendidos como sentido de reduzir o pecado às ações, sem se levar em conta sua profundidade como lei, natureza e força dentro da pessoa e do universo. Neste caso, a pessoa acabaria vendo apenas os sintomas. Amém? Deixa eu ver como é que está aqui essa apostila para a gente sair desse tópico aqui. Amém, amém, tá? Ela tem, ainda falta, nós estamos na página, estamos fechando aqui, irmãos, a página 16 e ela vai até a página 20, porque a nossa intenção era fechar essa apostila hoje, para que na próxima aula a gente já entre em um novo módulo, em um outro módulo, tá bom? Muito bem, querido. Olha, e agora nós vamos passar a falar aqui com você, né, sobre a consequência do pecado. Olha só, o pecado por sua própria natureza é destrutivo, isso nós já sabemos. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, durante essas aulas, nós descrevemos também boa parte dos efeitos, dos males que o pecado traz sobre a vida do ser humano. Mesmo assim, é necessário a gente fazer aqui ainda um breve resumo. O estudo das consequências do pecado deve considerar a culpa e o castigo. Há vários tipos de culpa. Ashram, né, do hebraico, e do grego enokos. A culpa individual ou pessoal pode ser distinguida da comunitária, que pesa sobre as sociedades. A culpa objetiva refere-se à transgressão real, que é posta em prática pelo culpado, que é não. A culpa subjetiva refere-se à sensação de culpa numa pessoa, que pode ser sincera e levar ao arrependimento.
Também pode ser insincera, com a aparência externa de sinceridade, mas desconhece a realidade do pecado e só corresponde quando apanhado em flagrante e exposta à vergonha e castigada, ou evidencia uma mera mudança temporária e externa sem uma orientação real, duradoura e interna. Por exemplo, o exemplo disso que nós estamos falando aqui foi Faraó. Ele se arrependia de coisas momentâneas. Lembra que ele falou várias vezes: não, Moisés, eu me arrependo, eu errei contra Deus, justo é o Senhor e não eu e tal. Vai lá, Moisés, e ore por mim. Aí quando Moisés ia, a Bíblia fala que quando Moisés virava as costas, Faraó mudava de ideia. Ou seja, era um arrependimento temporário. Tem muitas vezes nós nos sentimos assim, fazemos algo, nos arrependemos, mas depois a gente faz de novo. Ou seja, não houve de fato um arrependimento, houve a sensação de culpa. É a culpa subjetiva, que pode ser puramente psicológica na sua origem e provocar muitas aflições sem, porém, aprofundar-se em qualquer pecado real. Olha só, a penalidade ou castigo é o resultado do pecado infligido por uma autoridade aos pecados e fundamentada pela culpa destes. O castigo natural refere-se ao mal natural, indiretamente da parte de Deus, incorrido por atos pecaminosos, como a doença venérea provocada pelos pecados sexuais e a deteriorização física e mental, provocada pelo abuso de substâncias, de drogas. O castigo positivo é infligido sobrenatural e diretamente por Deus. O pecador é fulminado. Aí vamos aqui, ó. Os possíveis propósitos do castigo são relacionados aqui abaixo. Vamos lá. Nós temos a retribuição ou a vingança pertence exclusivamente a Deus. Salmos 94. Cadê? Salmos 94, versículo 1. Opa, amassando aqui o Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. Aí Romanos, Paulo diz: a mim pertence o quê? A vingança. Então nós precisamos e devemos deixar tudo nas mãos de Deus. A expiação traz a restauração do culpado. Esta está realizada em nosso favor pela expiação vicária oferecida por Cristo. O julgamento leva o culpado a dispor-se e restituir o que foi tirado ou furtado, e assim pode ser comprovada a obra que Deus realizou na vida deles. Olha o que diz aqui em Êxodo, capítulo 22, Êxodo 22, 1. Se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender, um boi pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue, ok? O julgamento, que nós já lemos, Lucas 19, Zaqueu cumpriu isso aqui, ó. Zaqueu, ele era conhecedor da lei. Muitas vezes a gente... Olha só, querido, vou ler de novo. Êxodo capítulo 20, versículo 21. Se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender, por um boi pagará 5 e 4 ovelhas por uma ovelha. Lucas 19 agora. Lucas 19, versículo 8. Diz assim: entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Quando ele faz isso, ele está cumprindo essa lei ensinada por Moisés. Lembre-se, Zaqueu era judeu e ele conhecia a lei, conhecia a Torá, então ele se cumpriu mesmo. A correção influencia o culpado a não pecar no futuro. Esta é a expressão do amor de Deus. Salmo 94, novamente, versículo 12, diz assim: bem-aventurado o homem a quem tu, Senhor, repreendes, a quem ensinas a tua lei. Lá em Hebreus, aqui, olha, deixa eu marcar, vai dizer o quê? Se estáis sem correções, já não sois filhos, e sim bastardos.
Então Deus corrige quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Se nós não estamos sendo corrigidos, de fato há alguma coisa errada. O castigo do culpado serve para dissuadir a outros do mesmo comportamento. A dissuasão é usada frequentemente nas advertências bíblicas. Olha o que diz aí o Salmo 95, versículo 8. 95, de 8 a 11. Não endureçais o coração como em Merimbá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostoso com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Amém? Então, o que isso quer dizer, pastor? Quando você olhar o que aconteceu com eles no passado, com as pessoas bíblicas, não faça a mesma coisa, é advertência. Tudo que aconteceu, que está escrito hoje, serve no mínimo para nos advertir, dizer assim, olha, se você fizer isso, vai acontecer a mesma coisa com você ou coisa pior. E é por isso que nós precisamos ter muito cuidado. O pecado, querido, tem seu efeito sobre Deus. Olha só, embora sua justiça e sua onipotência não sejam prejudicados pelo pecado, as Escrituras dão testemunho do seu ódio por ele. Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu, de sua paciência para com os pecadores. A Bíblia fala da sua busca pela humanidade perdida. Olha, esse texto ele é muito forte, querido. Isaías capítulo 1. Eu gosto demais. Olha o que Deus diz aqui, amados. Olha só, Isaías capítulo 1. Cadê? Ouve, eu vou começar lendo do 2. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filho e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas o meu Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Sabe? Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram as costas, voltaram atrás, porque é a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda cabeça está doente, todo coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas. Entende isso, querido? É muito sério. Então, a Bíblia inteira ela vai mostrar Deus fazendo de tudo para trazer o homem pecador até ele novamente. Tudo. Deus foi fazendo para que o homem voltasse ao seu Senhor, para que o homem voltasse a Deus. Amém, querido? Olha, todas as interações, eu vou dar uma avançada aqui, viu, querido? Olha só. Todas as alterações de uma sociedade humana outrora pura estão pervertidas pelo pecado. As Escrituras protestam repetidas vezes contra a injustiça praticadas pelos pecadores contra os inocentes. Aqui nós temos em Tiago injustiça econômicas, físicas e muito mais. O mundo físico, querido, ele também sofre o efeito do pecado. A decadência natural do pecado contribui para os problemas da saúde e do meio ambiente, sabia? Os efeitos mais variados do pecado podem ser notados na mais complexa criação de Deus, a pessoa humana. Ironicamente, o pecado traz benefícios segundo as aparências. O pecado pode até o pecado pode até mesmo produzir alegria transitória. Olha o Salmo 10. Salmo 10, versículos de 1 ao 11. Eu não sei se eu vou ler tudo, mas vamos ver aqui. Salmo 10. Olha o que diz. Por que, Senhor, te conserva longe e te esconde nas horas de tribulação com arrogância?
os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das armas que urdiram, pois o perverso se gloria da cobiça da sua alma. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso na sua soberba não investiga que não há Deus são todas as suas cogitações. Ele está dizendo, o perverso está de boa, e ele ainda pensa, não é Deus, ele ainda pensa, Deus não está vendo, o perverso ainda pensa, não, eu estou fazendo a coisa e não está acontecendo nada. Aí nós temos uma outra referência aqui, no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 25, Hebreus 11, 25, que diz, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, falando de Moisés, a usufruir prazeres transitórios. Moisés, ele sabia que o prazer do pecado passa. Amém? Você pode repetir essa frase comigo e diga assim, olha, o prazer do pecado passa. O prazer do pecado é transitório, então no final das contas, não vale a pena pecar. Quando nós olhamos tudo isso, querido, e a gente enxerga que é transitório, que logo vai passar, não vale a pena, irmão, fala sério, ou não é? Você acha que vale a pena você perder a sua comunhão com Deus por causa de prazer transitório, por causa de um momento? Quantas pessoas começaram aqui conosco, irmão, no treinamento e desistiram no meio do caminho, porque acharam pesado uma vez por semana tirar uma horinha para ler, para ouvir uma aula, para assistir, para estudar. Não teve prova, não teve trabalho, só as informações. Sabe, querido? Então, eu quero dizer parabéns por você estar... Olha, tem gente que está completando neste módulo 10 meses. Completaram, outros estão com 9, outros com 8, com 7. E assim sucessivamente. Mas que bênção, que bom, né? Que você está chegando, que bom que você veio até aqui, que você decidiu avançar, que você decidiu caminhar, querido, em nome de Jesus. Sabe? É assim que a gente faz quando nós avançamos, quando nós caminhamos, quando nós decidimos. Então entenda, querido, pecar não vale a pena. Muitas pessoas perderam ministérios, perderam famílias, simplesmente porque decidiram viver um prazer transitório do pecado. Hoje você sabe, né? Que não valeu. Hoje você sabe que não valeu a pena, que era melhor ter ficado fiel. Olha, querido, é melhor, é vantajoso permanecer fiel. É vantajoso permanecer com Deus, permanecer com o Senhor. Amém? Então fica firme em Deus, fica firme em Jesus. Querido, olha, a partir de janeiro nós vamos lançar, vai ser só em janeiro, pastor G, só assim, né? Em janeiro nós vamos lançar... Quero te fazer esse convite para você que está aqui em primeira mão. A comunidade dos discípulos. Pastor G, e o que era a comunidade dos discípulos? É um portal onde você vai ter muito conteúdo, cursos bíblicos lá dentro, vários cursos sobre oração, sabe, sobre pregação, tudo vai estar lá dentro de um ambiente reservado para você. E toda semana eu vou gravar uma aula nova e vou colocar lá. Toda semana vai ter uma aula nova e vai estar lá. Por exemplo, quando você fala assim, não, pastor, eu queria ouvir aqui sobre... Eu estou triste, sobre tristeza. Então você vai lá, vai ter um vídeo lá, ou vários vídeos sobre esse assunto. Ah, não, sobre divórcio, sobre dízimo, sobre oferta, sobre Santa Ceia. Vai ter lá cada assunto importante, vai ter vários vídeos lá para te ensinar, para te fazer crescer. Então você que quer fazer parte dessa, é uma comunidade. Por que eu chamo de comunidade? Porque é um ambiente que você vai estar num local reservado, né? Você vai poder estudar, você vai poder ver os vídeos quantas vezes você quiser, do seu celular, do seu tablet, do seu notebook, do seu computador. Então eu quero convidar você que vai fechar essa aula. Para quem está aqui dos nossos alunos, nesse curso de segunda-feira, vai ser o mesmo valor da mensalidade lá na comunidade dos discípulos, tá bom? Tá, então se você quer receber mais informações, me chama aí no privado, fala, pastor, eu gostaria porque eu quero já reservar aqui a minha vaga. Vai ser só para janeiro, pastor G? É, só para janeiro. Mas você já pode começar a reservar a partir de agora, você já pode se inscrever, você já pode estar falando, pastor, eu tô dentro.
Tá bom? Para que isso? Porque isso vai te manter, querido, ativo. Olha, porque tem muita gente que quando sai do seminário, tem muita gente que quando sai da faculdade até desvia, porque está vivendo ali todos os dias, né, de aula, estudando, aprendendo, sendo avivado, estando no meio, estando em um ambiente cristão. E aí quando eles saem, eles se esfriam. Então, você que está terminando esse curso, passa para o outro, passa para o próximo. Não esfrie, não deixa esfriar. Você sabe que você não paga caro aqui, irmãos. O que você recebe aqui é muito mais valioso. Então, não deixa, não, pastor, eu vou deixar esfriar, vou dar um tempo, querido. Não dê um tempo. Você sabe por quê? Porque o diabo não tira férias. O diabo não dá o tempo. A Bíblia diz que o nosso adversário anda em derredor. Ele está o tempo todo procurando alguém para tragar, procurando algum vacilante, né? Procurando alguém que vacila para destruir. Amém, querido? Olha, nós vamos fechar por aqui hoje. Termina de ler aí a sua apostila e na próxima aula um novo módulo aí para você que completou os 10 meses. Parabéns! Nossa equipe aí vai entrar em contato com você durante essa semana para dizer, olha, você completou aí os 10 meses. Você pode encerrar o curso. Se quiser revendo, você pode rever. Você tem os links das aulas, os links aí no grupo, tá bom? Você vai receber aí o seu certificado aqui para frente. E você que não terminou, continua, vai na sua batalha, vamos fechar. Então você que está fechando, eu já falo, já reserva aí na comunidade do discípulo, que é para você continuar crescendo em nome de Jesus. Amém, querido? Olha, forte abraço do Pastor G, que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.